Boa noite a todos. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Prevenir é melhor que remediar, como diz um ditado conhecido, um sábio ditado conhecido. E tudo indica que a pandemia do coronavírus está sob controle. Contudo, devemos prevenir quanto à asepsia, principalmente das mãos. Nós temos álcool, nas dependências do núcleo. Deixamos a critério de cada um o uso de máscaras ou não dentro das dependências, mas pedimos para aqueles que estiverem com algum sintoma de gripe, que usem a máscara para prevenir, tá? E para que nós possamos, iniciar esse momento, nos harmonizarmos, vamos levar ao Mestre Jesus uma prece. Vamos abrir os nossos corações, rogando ao nosso Mestre querido o amparo para este momento, para que a gente possa ter ampliada a nossa compreensão, para recebermos o esclarecimento que a nossa companheira de hoje veio nos trazer, nos auxiliando através do texto, de um versículo do Evangelho e da explanação de nosso amado Emmanuel, para que a gente possa melhor compreender os ensinos do Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. Sem estes ensinos, nós nos encontramos perdidos, nós não somos capazes de compreender e de aceitar os desafios que a vida nos traz. Então, vamos pedir muito, vamos manter a sintonia com a espiritualidade que nos assiste neste momento, para que possamos aproveitar bem, levar conosco esses esclarecimentos, porque eles vão nos servir e nos auxiliar no nosso dia a dia. Que assim seja. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 46º capítulo, cujo título é Crescei, e que está em Pedro, capítulo 3, versículo 18. E para falar sobre o nosso tema de hoje, Crescei, com muita alegria que convidamos a nossa companheira Lília Mamed, que é palestrante espírita e grande colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda. Boa noite. Como a dona Ângela falou, muito difícil de eu estar aqui, Muito tempo que vocês não me vejam, Que o Senhor, possa nos iluminar nesse dia, para que a gente possa falar um pouquinho do nosso crescimento, E quando eu comecei a ler esse texto, eu fiz uma pequena reflexão de mim, quando eu comecei a estudar na escola mesmo. E a minha irmã mais velha, ela estava sempre 2 anos à frente, e eu ficava observando os materiais dela, e eu ficava sempre querendo ter o material dela, chegar na série que ela está, para que eu tivesse o mesmo material dela. E assim foi, Aí quando a gente vai aí a gente fica motivado e vai estudando para poder chegar naquela série. Aí quando a gente entra para o ensino médio, eu ainda estava nos cadernos brochurão, eu queria o caderno de matéria, De matéria. E observando isso com ela, eu falava assim, oh meu Deus, eu vou ter que estudar para eu poder ir para o primeiro ano científico, para o ensino médio, para que eu pudesse ter esse material. E assim vai, E a gente observa que tem mais professores, eu só tinha um, aí eu queria estudar para poder chegar àquilo. Só que aí, quando a gente chega, a gente começa a conhecer as pessoas, aí a gente já não quer estudar, a gente vai para o fundão, porque eu era do fundão da sala, E acaba deixando para depois o estudo, E chegou um ponto
que eu percebi que eu estava ficando para trás, né? Eu queria aproveitar, porém, meus amigos passavam de ano e eu ficava reprovando. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo, né? Eu tenho que mudar isso. E aí eu comecei a estudar, a ter vontade e tal, e consegui fazer o ensino médio todo, e graças a Deus fiz a faculdade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente faz isso na escola da vida, né? A gente quer dias melhores, a gente quer felicidade, mas o que a gente está plantando, né? Porque a gente tem que plantar para colher. E muitas vezes a gente põe em situações, como Emmanuel disse, em situações de destaque, e colocamos tudo à frente para poder trazer essa felicidade para a gente. Porque eu não posso trabalhar na doutrina porque eu trabalho. Eu não posso ir para a casa espírita ou ir para ajudar alguém que necessita porque eu sou casada, porque meu filho não deixa eu ir. Então, a gente começa a colocar essas pequenas coisas na vida da gente e a gente não trabalha. A gente sempre tem um motivo para não crescer espiritualmente, né? E o Emmanuel, ele fala ali do próprio mendigo esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. O mendigo está ali, pedindo, né? Aí a gente dá, só que ele não, a gente oferece assim, olha, eu vou te dar um trabalho, você quer tal, ele não aceita. Ele gosta de fazer de coitado ali e não reage para que ele mude a vida dele, né? Porque ele acha que o sofrimento que ele tem ali, ele ganha um pedacinho do céu, né? Acomoda. E aí fica difícil, né, ele entender o crescimento de hoje que Jesus quer, que Emmanuel nos traz. E muitas vezes essas desculpas são assim eternas na vida da gente, né? Porque como é que a gente vai auxiliar as pessoas se a gente coloca desculpas na vida da gente? Às vezes, ali o Emmanuel ele comenta, né, às vezes a gente quer coloca assim, mas eu estou lá, mas eu queria ajudar mais, mas eu queria um cargo político, ou um cargo numa grande empresa, assim eu vou ter o dinheiro para poder ajudar aquela pessoa, eu vou ter mais poder para poder fazer com que eu consiga fazer uma caridade. E isso é ilusão. Por quê? Porque quando eu entro em uma grande empresa ou num cargo político, eu não vou ter tempo. O trabalho é em dobro, né? E aí é mais desculpas na vida da gente que a gente vai arrumar. Eu trabalho tanto, estou tão cansada. Hoje eu não vou fazer o trabalho que está lá, porque eu estou com uma dor aqui e está me incomodando. Às vezes a dorzinha passa com um remedinho, mas a gente vem. Né? Não só na casa espírita, estou dizendo em todos os lugares. Quantas vezes a gente recebe a notícia que um amigo ou um parente mais distante está doente, a gente fala assim, eu tenho que ir lá. Não, eu vou sim. Não, pode deixar. E a gente não vai. Por quê? Porque a gente caça um monte de empecilhos na vida de a gente. Empecilhos não, desculpas. Né? Porque a gente não trabalha o tempo todo. Né? A gente tem nossos deveres da nossa casa, mas eu posso parar também e ir lá fazer a visita. E é isso que Emmanuel nos traz quando ele fala, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Né? A carta de Pedro. E aí eu fiquei pensando, graça. O que é essa graça, né? É o nosso encontro de transformação, né? E ainda no conhecimento. Né? Então, quando a gente começa a
a entender isso, a gente começa, mesmo assim, a gente não consegue mudar as coisas que nós já fizemos, que já deram errado. Mas eu já começo a ter a graça do conhecimento, eu já começo a tentar a modificar a minha vida. Eu começo a pensar como Jesus faria em certas situações. Nós estamos muito ainda distante de Jesus. Mas se eu tenho conhecimento, eu já começo a me policiar em tudo na minha vida. E aí eu começo a crescer na graça e no conhecimento. E aí, o que é fazer esse crescimento nas nossas vidas, né? A gente, às vezes, a gente coloca... Espera aí só um minutinho. A gente coloca coisas de, como eu posso dizer assim, de barganha, né? Eu tinha, assim, na minha experiência na casa espírita, uma pessoa já chegou perto de mim e falou assim, olha, ela falava brincando, né? A gente até ria um pouquinho, mas ela falava assim, ó, se Deus, na hora que eu vier de novo aqui nessa reencarnação, me dá essa família de novo, eu não vou descer, né? E a gente faz isso o tempo todo. A gente, em vez da gente amar aquilo que nós temos nessa vida, a gente suporta. E não é isso que Jesus traz para nós. Ele traz para a gente amar. Ele quer que a gente envolva tudo aquilo que está acontecendo hoje, né, diante da nossa vida, nessa reencarnação, que a gente procure amar, né? É um exercício que a gente vai fazendo a cada dia, respeitando, igual se fosse problema com a família, a gente começa a olhar, a observar cada membro familiar e começa a vê-lo como ele é, né? Como a pessoa ainda, às vezes a gente que tem esse conhecimento, a pessoa não tem, mas a gente começa a perceber ali uma pessoa que ainda, ela precisa florescer, mas você vai estar lá do lado dele, né? Você não vai forçar ele a ser uma pessoa melhor, mas você vai estar ali dando exemplo, né? Tendo paciência, auxiliando, perdoando. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está fazendo isso? Amando como Jesus ensinou para a gente, né? Então, o que a gente deve fazer? Eu acho que o Cristo é uma inspiração para a gente. Mas a gente precisa conhecer o Cristo. O Cristo que a gente conhece é aquele Cristo que sofreu na cruz. E não é isso que ele quer que a gente relembre. Ele quer que a gente relembre o Cristo ali ensinando. O Cristo observando cada pessoa que passasse por ele. O olhar, né, o abraço. Quantos de nós deixamos de abraçar um irmão necessitado? Esses dias até eu coloquei na rede social, né, um rapaz no meio da rua, no meio do passeio, numa avenida, e falou: se você está com depressão, me abrace, eu estou aqui, né, de braços abertos. Pois é, e ele de olhos vendados. E muitos ali que estavam de depressão necessitavam desse abraço. E aí a gente fica imaginando, será que a gente é capaz de fazer isso? Será que a gente está dominando o preconceito que a gente tem das pessoas? Porque o Cristo ele não olhava se a pessoa estava suja, se a pessoa é mal educada. Ele não fazia escolhas. Para ele é tudo irmão. E a gente ainda faz isso. A gente não estamos crescendo na graça do Cristo. Isso
às vezes eu pensar, dói muito, porque eu também deixo de fazer muita coisa. E aí a gente se pergunta, quando eu começo a fazer essas coisas de ajudar, como é que eu estou agindo? Será que eu estou pensando lá no meu bônus horas? Ou será que eu estou realmente me doando para aquela pessoa que está precisando? É uma coisa que a gente tem que observar dentro de nós. Porque eu trabalho na casa espírita. Tem um bom tempo. Todo mundo me vê aqui e sabe que eu trabalho na casa espírita. Trabalho muito dentro do meu lar. Mas com esses conhecimentos, quando eu não tinha, a minha filha mais velha, eu gosto de trazer coisas minhas, porque é minhas e verdadeiras. Né? Quando ela era para ensinar um dever, eu não tinha paciência. Eu gritava com ela. Cheguei a chamar ela de burra. Isso não se faz. Tanto que até hoje ela lembra disso. E ela fala. E eu falo, minha filha, eu errei. Errei muito. E te peço perdão. Se eu não conhecesse Jesus, eu virava para ela e falava assim, eu não sabia nada mesmo, então eu perdi a paciência. Será que a gente está agindo assim? Será que eu continuo perdendo a paciência com as pessoas? A gente está vivendo um momento onde as pessoas não estão tendo respeito um com o outro. Está difícil, está pesado. Nós temos que modificar isso, fazendo o nosso papel de amar, de respeitar, de olhar o outro no rosto e falar assim, eu te amo. A minha irmã, ela não é espírita. E esses dias a minha mãe estava na casa dela. E a minha mãe falou assim, Lília, mas o Natan, ele me abraçava, ele me beijava. E ela fala até que ele fala, é Quáqua, né? Que fica beijando o pescoço dela. E depois a Alessandra chegou perto de mim e falou assim, eu te amo. Aí ela falou, meu Deus, eu vou morrer. Né? Mas não é. É porque ela mesma falou assim, mãe, eu tenho que falar isso todos os dias para a senhora. Para lembrar, né, que eu amo você. Que você está dentro da minha família. Né? E eu te amo. Eu passei muitas coisas com ela. Sabe? Eu tive problemas com a minha mãe. Mas a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas para que eu pudesse vir o filho. Alô? Pronto? E hoje eu consigo falar eu te amo para ela. Eu falo, mãe, eu te amo. Ela, né? Mas a gente tem que começar de um modo, né, a libertar isso dentro da gente. É difícil o convívio com a família. É difícil viver com aquela pessoa que às vezes a gente bate de frente assim, mal conheceu a pessoa, fala assim, não deu sintonia ali não. Mas você deu oportunidade. Né? E Emmanuel traz isso para a gente, né? Porque Jesus, ele quando ele fez a formação dos mundos, né? Ele tinha esse poder de formar, né? Ele não esperou alguém ali, especialista, para poder estudar e fazer com ele. Não, ele foi lá e fez. E a minha disponibilidade? Eu também quero ajudar. Gente, não é todos os dias da vida da gente. O crescer, né, é arrumar um tempo para se doar para o outro. A gente porque nós estamos num planeta onde todos nós somos irmãos. Todos nós. E é um conjunto. Se
eu afeto a Madalena lá, ela está lá morando lá no Japão. Afeta outro lá atrás. Nós todos estamos conectados. Isso aí é união. Então, se um não evolui, o outro também não evolui. Então, a gente tem que evoluir junto. Ou senão a gente fica estacionado na ilusão de querer um cargo maior para poder ajudar e nunca ajudamos. Na desculpa de ficar em casa porque está cansado, de ver, né, passa muito, hoje em dia tem muita distração, né, Netflix, essas coisas. Gente, Netflix vai estar lá, uma hora que você estiver de folga, você vai lá e vê, põe para gravar, né? Hoje tem solução para tudo. E o crescer, gente, é o exercício de aprender a amar. O material nós necessitamos. Mas o espiritual é o que a gente precisa mais. Estou vendo ali o nenenzinho, quando ele dá aquele sorriso, aquela risadinha, todo mundo sorri. E não é material, é uma coisa simples, é espiritual. A felicidade está ali. Precisa de coisas materiais? Quando você passa, alguém te dá um bom dia, você sorri. Coisa simples. Nós temos que trabalhar o tempo todo. Né? Crescer é isso, é conhecimento. É conhecer Jesus na sua prática. E aí, quando a gente começa a conhecer, a gente começa a trabalhar. A trabalhar como Ele. E quando vê, né, você está ali, plantou a sementinha, né, a sementinha cresceu, aí você começa a ver o seu trabalho, né, a alegria. Esses dias nós tivemos aí o Dia das Crianças, Maria Helena, as pessoas que vieram ajudar, a Cremilda, Dona Ângela, a Célia, né? Então, sim, veio muita gente. E o sorriso da criança, né, ali brincando, correndo, o pessoal da cozinha, né, estava gostoso o ambiente. E isso depois a gente fala assim, não, cansei, né? Lógico, né, deu trabalho, a gente chega em casa, cansa, mas é um cansaço assim, gratificante. Faz bem, né? E Emmanuel, quando ele trouxe isso, eu me perguntei várias vezes se eu estou fazendo isso. Se eu posso chegar perto de alguém e ser uma luz para que a outra pessoa saia do fundo do poço e se transformar na graça de Cristo, para que ela pudesse caminhar. Não é forçando, não é desrespeitando a pessoa, mas ouvi-la, sentar ao lado, nem que ela fale nada, fazer com que ela mesmo fale uma primeira palavra e você concorda. E se ela pedir algo mais, aí sim, você fala de Cristo. Não fala, né, na doutrina, não, fala de Cristo, porque Cristo é a doutrina. O que Ele fez para mostrar para a gente é o que a gente devemos fazer. Conheça o Cristo. Conheça as parábolas, mas a fundo. E vamos sair das teorias, porque todo mundo tem uma teoria. Né? Se você fazer isso, é isso, aquilo, é não sei o quê. Todos nós temos teoria. Vamos parar de teoria, mas vamos agora aplicar. A gente tem que aplicar em nossas vidas, o tempo todo. É levantar de manhã, respirar, agradecer e caminhar. Porque a gente não sabe quanto tempo nós temos de ficar aqui. Então, faça o hoje. Não deixe para amanhã. Porque
porque todos nós somos eternos. Mas não é à toa que nós estamos aqui, principalmente dentro de uma casa espírita. Trabalhe, ame, pense em Cristo, pense no outro, olhe dentro do seu coração, se faça essa pergunta, se realmente você está fazendo como Cristo, ou você está suportando aquele momento. Nós sabemos que não estamos sozinhos e Deus, Cristo, nossa Mãe Maria, sabe dos pensamentos de cada um, sabe da nossa intenção. Então vamos começar. Eu também, gente, eu quero trabalhar isso em mim. Estou tentando. Mas a cada dia a gente vence. Assim, nossa, hoje. E foi bom. Às vezes a gente vai na casa de um amigo que há muito tempo a gente não vê. E a gente sai, não, foi ótimo. Não é? Gente, põe o chinelinho e vá. Né? Vai visitar. Vai olhar quem precisa. Né? A gente vê aí várias pessoas que fazem rir no hospital, né? Fazem rir em espetáculos. Vamos levar sorrisos. Vamos levar Cristo. Sejamos luz para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Queria falar mais, mas está muito calor, né? Está assim intenso. E eu queria agradecer a presença de vocês e que possamos sempre lembrar que Cristo é a nossa inspiração. Agradeço a todos.